Em todos os contratos que peguei em mão aqui, o senhor assina e é o gestor do contrato. A presidente fez uma pergunta e o senhor respondeu que quem indicava o fiscal era a Renata. É isso? Pode ser a secretária ou a diretora. Tá, mas... em alguns casos específicos vai ter sido a Renata. Agora, além de qual em qual, eu não consigo afirmar. Sim, mas vamos lá. Em todos esses contratos, o senhor também respondeu à presidente a questão da fiscalização, da quantidade dos itens. No caso, vamos aqui, a questão de algodões, o próprio termômetro. O senhor alegou e afirmou, respondeu à presidente, que o senhor não teve nenhuma, não fiscalizou, não era suas atribuições, e o senhor disse, mais uma vez, que a Renata que indicava. De todas essas situações, que o fiscal foi verificar, que o fiscal foi conferir, nunca chegou nenhuma irregularidade que estava faltando, ou porque a gente via os rumores na internet, o povo brigando, porque não tinha isso, porque não tinha aquilo, e o senhor nunca sentiu de perguntar por que o povo está reclamando e nunca chega nada do fiscal para mim de algum tipo de irregularidade? O senhor nunca fez essa pergunta para o senhor? Isso é uma dúvida minha. Não. Mesmo vendo tudo isso que está acontecendo na saúde? Não. Vamos lá. Houve alguma terceirização de algum dos contratos? Se houve, o senhor acompanhou tais instrumentos de terceirização? Eu não tenho conhecimento. Não tem conhecimento. Quem atuava como fiscal dos contratos? Os fiscais de contratos são diversificados. Eu não consigo afirmar que, uma pessoa era de todos. Eu só consigo verificar caso a caso e com o contrato, porque de cabeça eu não consigo lembrar, às vezes, qual o contrato, porque são muitos contratos. Tá, mas o senhor se lembra, obviamente, é possível, eu acredito, né? Algum fiscal? Sim. Qual? O contrato dos pronto atendimento, a fiscal é a Bruna, que é a coordenadora do pronto atendimento. Tá certo. Bruna. Qual mais? Eu acredito que ela também seja dos contratos do ambulatório. Na época que o Eliseu trabalhava, ele também acabou sendo fiscal de alguns contratos. Eliseu também? Foi fiscal de contratos. Então tá. São os nomes mais fáceis que vêm assim na mente. O senhor vislumbrou alguma irregularidade? Quais as medidas que o senhor chegou a apontar alguma irregularidade nos contratos? Quais medidas que o senhor tomou, caso no afirmativo de ter alguma irregularidade nos contratos? Como que o senhor agiu? O senhor chegou a fazer algum apontamento de algum desses contratos? Até vendo por que essa empresa Cirúrgica Paraná, até uma curiosidade minha, porque são vários contratos que ela ganhou. O senhor falou, poxa, não surgiu uma dúvida, essa empresa está ganhando contrato e nunca ficou um ponto de interrogação na cabeça do senhor? Não, a comparação é feita pelos preços apresentados e eles apresentavam os melhores valores. E justamente essa questão que a presidência perguntou,
a respeito que houve um erro. O senhor disse que o senhor não ficou sabendo disso daí. Como o senhor, gestor do contrato, o senhor não tem que ler o contrato? O senhor não teria que pegar o contrato e ver, não, opa, tem um erro aqui, espera um pouquinho. Por que essa divergência de valor? Isso não chamou a atenção, o senhor sendo gestor e assinar pelo contrato? Qual é a pergunta para responder? Se você achou... Posso refazer a pergunta para ele novamente? Ele perguntou se você achou estranho. Sim, por favor. Minha pergunta é, essa Cirúrgica Paraná ganhou vários contratos. Certo. O senhor ficou, pô, tá ganhando contrato, não ficou nenhum ponto de interrogação. Isso daí, ponto. Vamos lá. Segundo, a vereadora fez uma pergunta, a presidente fez uma pergunta e afirma que houve um erro de digitação. Eu não tinha conhecimento desse erro de digitação. Sim, ok. Quem era o gestor do contrato? Eu E o senhor não observou isso? não verifiquei. Sem mais perguntas, obrigado. Qual é a função do gestor, mais uma vez? Eu controlo a vigência do contrato, o saldo do contrato e, em caso de irregularidades verificadas pelos fiscais, os fiscais podem informar ao gestor para o gestor tomar as providências. Então tá. O gestor, não é ele que tem que ver a tomada de preço? E o senhor afirmou agora para a vereadora, para a presidente, que às vezes vinha pronto para o senhor? Eu não entendi. O contrato, eu afirmei que vinha pronto, o contrato em si, aquele documento para assinatura. Mas para chegar naquele contrato, o processo da contratação é montado, como eu afirmei, com a comparação de preço dos orçamentos, os documentos das empresas que participaram e também a documentação da empresa específica que ganhou tal processo. Esse processo tramita nos setores da prefeitura e, no final, no setor de licitações, é montado o contrato, aquele documento que a gente assina no final. Mais uma vez, o gestor não tem que fazer a tomada, então o senhor pegava o que os outros mandavam e o senhor fazia o processo? O senhor não tinha que elaborar, o senhor não tinha que ligar, o senhor não tinha que ver, e outra, o senhor sendo gestor, o senhor nunca questionou a Renata, ela sendo fiscal de contrato, de algum dos contratos? O senhor não acha meio estranho isso? Ou eu, com todo respeito, eu sou um bobo em estar fazendo essa pergunta para o senhor? Uma questão de ordem, vereador. Passa o microfone. Fala. Por gentileza, senhor Ademir, fala no microfone. Só uma questão de ordem. O vereador está realizando perguntas de cunho, opiniões do depoente. Isso não é relevante, até vedado pelo Código de Processo Penal, né? Então, Não. gostaria de... Você pode reformular a pergunta, vereador, de outra forma que... Não, qual pergunta que eu fiz? Eu estou fazendo em cima das quais a senhora fez. Ele mesmo falou que recebia das empresas ou até do setor de licitação da prefeitura, os documentos. Eu só estou perguntando se ele, como gestor e assina pelo contrato, nunca pensou que poderia, num futuro, ter um problema assinando, talvez sem ter buscado todos os levantes em cima desses contratos? É isso a minha pergunta, é simples. Não. E a Renata sendo um cargo comissionado, sendo diretora da saúde, sendo fiscal do próprio contrato que ela estava elaborando, que ela estava, né? Essa foi a minha pergunta. De nenhuma forma te condenei, te acusei de nada. Não, de verdade eu não tinha entendido a pergunta, inicialmente. Sobre a questão do gestor ser quem montou o processo, não tem obrigação de ser quem montou o processo. O gestor fiscal não tem essa obrigação de ser quem montou o processo. Tá, mas, mais uma vez, então em nenhum momento, a minha pergunta em nenhum momento o senhor fez comparativo, as pessoas te mandaram ali para você fazer o comparativo de valor? Sim, eu mencionei que na montagem do processo a comparação de preço é realizada e é solicitada a contratação do menor valor. Sim, mas daí a vereadora lá atrás te fez uma pergunta, a presidente lá atrás te fez uma pergunta se o senhor não tinha visto, tive uma irregularidade em digitação de contrato. Exatamente, naquela comparação de preço eu não verifiquei esse erro de digitação que foi mencionado. Obrigado, essas são minhas perguntas.
E como que o senhor poderia assinar tais coisas se o senhor não tinha conhecimento? O que eu quis dizer que eu não tenho conhecimento foi que eu não decoro todas as cláusulas que constam no contrato. Não, mas o senhor Não que eu falou nunca para li. o senhor falou para presidente que você não tinha conhecimento. Deixa ele responder, só um pouquinho, vereador. Responda, senhor José, por gentileza. Não, igual eu falei, eu já li os contratos inteiros. Agora, tipo, se você me perguntar tal cláusula, você sabe o que está escrito nela? De cabeça eu não vou lembrar. Ele está... Por gentileza. Uma pergunta. Senhor José, por analisar, eu quero que o senhor diga para mim, analisar, você interpreta aquelas cláusulas do contrato, você sabe o que quer dizer tudo aquilo lá, ou isso já vem pronto do setor de licitações da prefeitura? Se eu estou enganado, acho que é isso que o vereador queria saber. Essa é a pergunta. Você interpreta, você tem conhecimento para interpretar essas cláusulas? Acho que é isso que o vereador quer saber. Sim. Certo. O senhor tem, então, conhecimento das cláusulas do contrato, quando o senhor assina. O senhor tem plena consciência de interpretação de todas as regras que tem nesse contrato. Sim. Mais alguma pergunta? Eu só fiquei. Então, a senhora, na hora que o senhor respondeu para a presidente, o senhor, no primeiro momento, a pergunta, o senhor falou que não tinha conhecimento. Eu fiquei confuso com a pergunta. Ah, confuso, tá bom, obrigado. Só mais uma pergunta. O senhor sabe nos informar quais, o senhor se lembra, um ou dois, contrato que a Renata, ela foi a própria fiscal do contrato? Foi designada? Que ela foi a fiscal? Aquela Não lembro de cabeça. Algum assim para... não lembra? Não. Ok. Diante, eu passo a palavra novamente para a testemunha, caso queira fazer alguma consideração final. Bom... Não, da minha parte. Passo a palavra para o advogado da testemunha, caso queira fazer alguma consideração. Sem considerações, senhora presidente.